Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Olha só, professor Rude na área de novo, com mais uma biologia no dedão, hein? Na canetinha, tá bom? Bom, galera, o assunto agora é zoologia, tá? Se preparem, porque essa deve ser uma das playlists mais extensas que nós vamos gravar juntos, tá? Bom, a zoologia é um assunto apaixonante, não é? É um assunto que aborda os animais, tá? Logia, estudo, zoo, animais, então estudo dos animais. Nesta aula, pessoal, eu proponho a gente fazer uma pequena introdução, tá? Para a gente poder entender alguns termos que são muito usados nas aulas de zoologia, ok? Nas próximas aulas, a gente vai passar grupo animal por grupo animal. Os grupos animais, eles são reconhecidos no sistema tradicional como filos animais, ok? Bom, eu espero que vocês gostem, tá? Se precisarem, podem pausar o vídeo, assistir mais uma vez ou entrar em contato comigo como sempre, tá? Estou aqui para poder ajudar vocês no que deve e é. Bora lá? Vamos nos preparar, vamos aproveitar esse distanciamento social para manter o foco e atenção nos estudos e nos preparar aí para os processos seletivos que estão a caminho, beleza? Vamos nessa. Então, começando aqui pela palavra, né? Logia, estudo, zoo, animais. Então, trata-se da área da biologia que se dedica a entender os animais, beleza? Entender os grupos animais. Aí, quando a gente dá aula de zoologia, é muito comum usarmos alguns termos ligados tanto à embriologia, quanto à ecologia, quanto à morfologia do animal. Então é importante vocês conhecerem bem esses termos, porque eu vou usá-los bastante e todos os professores que dão aula de biologia usam esses termos, tá? Chegou a hora da gente entender esses termos de uma vez por todas. Beleza? Vou trocar aqui, com licença. Aqui, ó, uma folhinha nova para vocês. Bora lá, galera. Bom, os animais, eles são conhecidos tecnicamente como metazoários, tá? Bom, existe uma série de especulações sobre a origem dos animais. Uma das mais aceitas pelos biólogos, né, pelos cientistas de uma forma geral, é que os animais surgiram de protozoários coloniais, tá? Protozoário é um grupo que a gente estuda, que faz parte lá, né, do reino Proctista, tá? Os protozoários são eucariotos unicelulares, tá? Heterotróficos, eles têm que se alimentar. Alguns são de vida livre, outros são parasitas, e esses de vida livre, eles têm o hábito de viver de forma colonial. Alguns grupos são coloniais, tá? Para quem não lembra, colônia é uma relação ecológica onde os indivíduos permanecem unidos fisicamente. Algumas colônias são simples, outras são especializadas. O que seria uma colônia especializada? Cada parte da colônia está ligada a desenvolver uma determinada função. Então, alguns biólogos acreditam que os animais surgiram daí, tá? De colônias de protozoários especializadas, tá? Agora vamos lá pro básico do básico, tá? O que você precisa para ser considerado um animal? O que um animal de fato tem que ter? Primeiro, os animais são eucariotos, tá? Para quem não lembra, esse termo eucarioto, opa, desculpa aqui, eu mexi na folha. Esse termo eucarioto aqui deriva de eucaris, que significa núcleo, tá? Bom, ser um eucarioto significa que as células são formadas por, ou melhor, as células apresentam núcleos, tá? Que são aquelas regiões que organizam o material genético. São pluricelulares, tá? Ou seja, são formados por várias células. E são heterótrofos, eles são incapazes de fabricar a própria nutrição. Eles não podem praticar nem fotossíntese nem quimiossíntese, eles não têm mecanismos fisiológicos para produzir a própria nutrição a partir de matéria inorgânica, como uma planta faz ou como uma bactéria faz, tá bom? Com relação à pluricelularidade, isso aqui é uma coisa bem interessante nos animais. A maioria esmagadora dos animais, eles têm uma organização dita tissular, tá? Vou até colocar para vocês aqui como se fosse um pequeno aviso, tá? Organização tissular. Professor, o que seria organização tissular? Tá? Começou já os nomezinhos, hein? Então vou colocar aqui, ó. Tissular. Professor, me explica isso melhor. Bom, tirando os poríferos ou as esponjas, os animais apresentam uma organização celular em tecidos. Como assim? As células vão se unir para montar tecidos, tá? Os tecidos vão trabalhar em harmonia para a construção de órgãos, tudo bem? E os órgãos vão trabalhar em harmonia para construir sistemas de órgãos. E os sistemas montam o corpo do animal, tá? Os poríferos são uma exceção a essa regra porque os poríferos eles não têm uma organização tecidual verdadeira, tá? As células unidas não podem ser consideradas um tecido no grupo dos poríferos. Belezinha? Agora, só para lembrar aqui rapidinho, para não ficar, né, para ficar bem frisado, na verdade, ó, lembra do reficofágico, aquele macetinho que a gente explica nas aulas de classificação biológica? Então,
Reficofage significa reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Esse macetinho aqui os professores de biologia sempre mostram para que você lembre o nome das categorias de classificação, também chamadas de categorias taxonômicas, e para que você lembre a hierarquia dessas categorias, tá? Lembrando que existem outras categorias que foram adicionadas, né, há alguns anos. Mas aqui ó, o reficofage ainda é bem interessante para a gente poder estudar os animais. Vamos lá? Esse rei de reino aqui, tá, faz referência ao maior grupo, né, taxonômico envolvido aqui nesse processo, né, nesse macetinho, o reficofage. O reino aqui para nós é a categoria mais abrangente. Então, os metazoários, ou os animais, eles formam um reino. Esse reino é conhecido como metazoa ou animalia, tá? Metazoa ou animalia, tudo bem? E como qualquer outro reino, ele é formado por vários filos, tá bom? Bom, existem muitos filos animais, mas no ensino médio e cursinhos preparatórios, nós estudamos esses filos aqui que eu estou colocando em destaque para vocês, ó. Quais são os filos que nós estudamos no ensino médio? O filo dos poríferos, ou das esponjas, os quinidários, conhecidos antigamente como selenterados, tá? Os selenterados eles são representados pelas águas vivas, pelos corais, pelas hidras. Os plateumintos, tá? Primeiro grupo de vermes, tá? Vermes de corpo achatado. Aqui você tem como exemplo as planárias, os esquistossomos, os cêstodas, né? Que são as tênias, os nemateumintos, antigamente conhecido como asqueumintes, né? São os vermes cilíndricos, eles também são chamados de nemátodas, tá? Os nemateumintos, eles são um grupo de verme bem interessante, tá? Alguns representantes de vida livre, outros parasitas. Dentre os parasitas, nós encontramos alguns que trazem muito transtorno para a espécie humana, por exemplo, as lombrigas. Os anelídeos, né? Os vermes de corpo anelado, de corpo metamerizado, por exemplo, as minhocas, os vermes marinhos, tá? As sanguessugas. Os moluscos, gente, eu tenho um verdadeiro fascínio por esse grupo animal. Eu tenho moluscos tatuados no meu corpo. Eu adoro esse grupo, acho esse grupo interessantíssimo, tá? Aqui nesse grupo você encontra lesmas, caramujos, né? Os quítons, você encontra também animais como mariscos, como ostras, tá? Que são fabricantes de pérolas. Você encontra os cefalópodes como polvos e lulas e os náupilos, tá? Os artrópodes, que é o maior grupo ou maior filo animal que existe, tá? Mais de 1 milhão de espécies catalogadas e estima-se que exista mais 1 milhão a ser descoberta ainda. Os artrópodes, pessoal, são aqueles animais que apresentam um exoesqueleto quitinoso e pernas articuladas, tá? Como exemplo temos os crustáceos como camarões, lagostas, temos os miriápodes, né, que são as lacraias, as centopeias, os piolhos de cobra. Nós temos também os insetos, né, que é o maior grupo dentro de artrópodes, formado por baratas, grilos, né, borboletas, abelhas. Aliás, pessoal, eu vi recentemente uma espécie de vespa assassina que está se instalando nos Estados Unidos, uma espécie exótica, vale a pena vocês darem uma olhada nisso, tá? Bom, vários exemplos. Temos os aracnídeos aqui também, né? Que alguns são muito perigosos. Escorpiões, aranhas, ácaros, carrapatos. Por fim, temos os equinodermos, né? Que é o grupo das estrelas do mar, dos pepinos do mar, bolachas da praia, que são animais estritamente relacionados ao ambiente de água salgada, são marinhos, tá? E os cordados, né, que é o grupo dos animais que montam uma notocorda, uma estrutura de sustentação dorsal, que em alguns casos é substituída pela coluna de vértebras ou coluna vertebral. É o nosso grupo, tá? Temos aqui os cordados, tá? Invertebrados, como por exemplo o anfioxo e a assídia, e temos os cordados vertebrados, como por exemplo os agnatos, que são conhecidos como peixes sem mandíbulas, os osteíctes, que são os peixes ósseos, temos os condrictes, os peixes cartilaginosos, temos anfíbios, sapos, pererecas, rãs, salamandras, temos os répteis, como crocodilos, como lagartos, serpentes, né? Temos as aves, são animais capazes de voar, bípedes, né? Capazes de voar, são muito notáveis nesse aspecto. E temos os mamíferos, que é o nosso grupo, talvez um dos grupos mais polimórficos que existe. Quando eu digo polimórficos, quer dizer que existem muitas diferenças entre os mamíferos, tá? Existem mamíferos que voam, mamíferos que nadam, mamíferos que cavam, mamíferos que são cegos, tá? Mamíferos que apresentam estruturas como cornos, chifres, e aí vai. E nós, né, seres humanos que estamos aqui dentro desse grupo, beleza? Muito bem. Agora vamos lá, vamos responder essa frescurinha aqui, ó, para a gente mudar de folha. Professor, quais são os critérios que usamos para estudar os animais? Bom, além da morfologia, da fisiologia, né, da ecologia do bicho, o
que a gente leva em consideração nos estudos de zoologia? A gente leva em consideração isso aqui, moçada, ó. Anota aí para mim, se você tiver com papel e caneta na mão. A gente leva em consideração isso aqui, ó. A blastia. Professor, o que é blastia? Blastia, pessoal, é o número de tecidos embrionários que vão compor o corpo do bicho. Então, se o animal tem desenvolvimento embrionário completo, ele vai apresentar um número específico de tecidos embrionários que vão compor o corpo dele, tá? A gente vai ter que estudar isso, beleza? Além disso, a gente leva em consideração isso aqui também, ó, a estomia. Professor, o que seria a estomia, tá? Estomia é a origem dos acessos do canal alimentar, boca ou ânus. De onde boca e ânus vieram, tá? Quem vem primeiro? Vem boca, vem ânus. Se vier boca primeiro, o animal pertence a um grupo. Se vier ânus primeiro, o animal pertence a outro. A gente tem que saber isso aqui de cor nos estudos de zoologia, tá? Outra coisa interessante, pessoal, é isso aqui, ó. Simetria. Ok? Simetria é a forma do corpo do animal, como é que o corpo do animal está organizado, tá? Existem tipos de simetria que favorecem locomoção, o animal se locomover bem, explorar o ambiente. Outros tipos de simetria é mais interessante o animal permanecer céssio, tá? Para que o ambiente entre em contato com o corpo dele. A priori temos simetria radial e bilateral, vou explicar isso para vocês numa próxima folha, tá? Outra coisa interessante que a gente deve levar em consideração, isso aqui, ó, celoma. Para quem não lembra, celoma é cavidade corporal, cavidade visceral, tá? Tem animais que não têm cavidade visceral, tem animais que têm cavidade visceral. Para que serve uma cavidade visceral, professor? Para abrigar órgãos e fluidos, tá bom? Muito bem. Ó, outra coisa que é interessante a gente lembrar, né, além de tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, é a questão da reprodução, tá? Vou colocar aqui, ó, reprodução. Lembra, pessoal, que a reprodução é um mecanismo que mantém uma espécie funcionando, uma espécie vivendo, existindo, né? Sem reprodução, não temos como dar continuidade a uma espécie, né? A reprodução é uma ação contrária à extinção. Quando se trata da reprodução, as formas de vida empregam dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. No caso dos animais, a maioria dos animais emprega a reprodução sexuada, tá, para produzir novos indivíduos. Lembra que a reprodução sexuada ela é uma reprodução que garante aumento de variabilidade genética, tá? Aliás, o grupo dos animais, o filo Metazoa, é o filo mais biodiverso que existe no planeta, tá? As diferenças entre as formas de vida que compõem esse filo são muito grandes, ok? Quando se trata da reprodução, o que a gente leva em consideração? A gente leva em consideração se o animal, ou melhor, se os animais têm sexos separados, se existem machos ou fêmeas, ou se eles são hermafroditas, tá? A biologia usa os nomes específicos para dizer isso aí, beleza? Ok. O que mais, professor? Se é reprodução, se a reprodução é sexuada, qual é o mecanismo envolvido? Bom, o mecanismo envolvido é fecundação. Já vou adiantando para vocês que os animais, eles realizam fecundação. A fecundação pode ser um tipo autofecundação ou um tipo fecundação cruzada. O que seria uma autofecundação? Quando um animal produz os próprios gametas e usa esses gametas. O que seria uma fecundação cruzada? Quando os animais trocam gametas, tá? E a fecundação pode acontecer dentro do corpo do bicho ou fora do corpo do bicho. Fecundação interna ou fecundação externa. E outras coisas que nós vamos estudar aí ao longo da zoologia. Beleza? Vou trocar a folha aqui. Deixa eu posicionar essa folha aqui de novo. Tá? Isso aqui é só para te lembrar algumas coisas que nós vamos estudar. Lembrando que a gente vai dar importância para esses grupos animais aqui, ó, esses filos animais. Ó. Todos esses aqui. Beleza? Ótimo. Assim, acho que você consegue tirar um print se necessário. Beleza. Vou trocar a folha, tá? Vamos começar? Maravilha. Vamos começar aqui com esses dois critérios aqui, ó. Blastia e estomia. Blastia, pessoal, já anota aí se você estiver anotando. Ó. Blastia, número de tecidos ou folhetos embrionários. Número de tecidos ou folhetos embrionários. Ok? E estomia, professor? Estomia é destino do blastóporo. Destino do blastóporo. Beleza, já já você vai entender isso aqui.
tá? Isso aqui são critérios embriológicos, tá? Que a gente usa no estudo dos animais, tá? Blastia é o número de tecidos ou folhetos embrionários, tá? Já a estomia é o destino do blastóporo. Lá nas aulas de embriologia, vocês estudaram que o embrião passa por algumas fases. Quais são as fases? Né? Segmentações, depois vem a blastulação, depois vem a gastrulação, aí vem a fase mais longa do desenvolvimento embrionário, que é a organogênese, tá? Bom, a fase de gástrula é talvez a fase mais delicada, que a gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo aqui para você entender. Então eu tomei a liberdade de fazer aqui alguns desenhos mostrando aí as etapas embrionárias. Então vem comigo aqui, ó. Ocorre a fecundação. A fecundação forma-se o ovo. Opa! Vocês estudam lá os tipos de ovos na embriologia, tá? E como esses ovos se multiplicam, melhor, como o ovo se multiplica, né? Para formar células embrionárias. Então aqui, por exemplo, ó, o ovo formou 2 células, ok? 2 células formam 4. Perceba que é uma mitose, né? As mitoses são conhecidas como segmentações ou clivagens. Aí as 4 células formam 8, 8 vão formar 16, 16 vão formar 32, 32, 64, até que chega um ponto que a gente vê esse emaranhado de células aqui. Esse emaranhado de células já é um embrião. A gente chama esse embrião de mórula. Professor, por que esse embrião é chamado de mórula? Porque quando você olha ele superficialmente, parece aquela frutinha amora, aquela frutinha que mancha a camisa da gente, tá? Bom, qual que é o próximo passo, pessoal? Cada célulazinha dessa aqui que você tá vendo tem nome, tá? A gente chama de blastômero, tá? Os blastômeros, que são células embrionárias tronco, são células tronco totipotentes. Vão se organizar para montar essa esfera que você tá vendo aqui, ó. Essa esfera aqui, a gente chama ela de blástula. Ok? Blástula. Esse é o nome da esfera. Fechou? Isso aqui é o comecinho do desenvolvimento embrionário de um bicho, tá bom? Agora vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu precise cortar a blástula para você ver, ó. Imagina que eu fiz um corte aqui e ampliei aqui para você ver, ó. Por que você está fazendo um corte? Eu preciso que você entenda o seguinte. A blástula, tá? Ela tem uma cavidade interna, ó. Olha aí o desenho que eu estou fazendo. Eu peguei aqui uma banda e joguei fora. E a outra eu coloquei aqui para você ver, ó. Olha os efeitos sonoros do professor. Tá vendo? Os blastômeros, eles se organizam aqui, ó, para montar as células. Aí, tá vendo? Uma blástula cortada, tá vendo? Por que eu tô te falando isso? Porque aqui, ó, no interior da blástula, existe um espaço. Esse espaço aqui é crucial para o desenvolvimento embrionário. Esse espaço aqui é chamado de blastocele. Você também pode falar blastocela, sem problema, tá? Bom, para que serve esse espaço? Bom, as células que formam a blástula vão dobrar aqui para dentro, vão invadir esse espaço, construindo os folhetos embrionários, tá bom? E os folhetos embrionários, o número deles vai ser usado nas aulas de zoologia para a gente entender como é que o bicho foi montado, tá? Porque os folhetos embrionários vão construir todas as partes do corpo do bicho, belezinha? Agora uma coisa interessante, pessoal. Se por acaso o desenvolvimento embrionário parasse aqui, ó, no estágio de blástula, a gente formaria um animal bem simples, né? Sem organização tecidual, porque ele não montou folhetos embrionários. Que animalzinho seria esse? Tchan, 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 tchan. Sabe qual animal seria formado? Esse animal aqui, ó. Presta atenção para você ver. Quem reconhece já pode falar o nome, ó. Ó. Geralmente eles vivem de forma colonial. É o primeiro grupo que a gente vai estudar. Tchan, 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 tchan. São os poríferos, tá? Se parasse aqui no estágio de blástula, formaríamos os poríferos. Como assim, professor? Explique isso aí direito. Gente, os poríferos são animais? Bom, alguns autores consideram que os poríferos são parazoários. O que são parazoários? São seres muito primitivos, funcionam como animal, mas como não apresentam a organização tecidual que o animal apresenta, não podem ser considerados um animal de fato. Daí a expressão parazoários, tá? Bom, alguns autores consideram sim os poríferos animais. Então eu vou ficar com que os poríferos são animais primitivos, de organização simples, não tecidual. Eles não têm tecidos verdadeiros organizados, tá? Temos como exemplo as esponjas, né?
de vidro, temos como exemplo os poríferos que formam os recifes de corais, tem uma série de exemplos, tem porífero de água doce, porífero de água salgada. Bom, o que é isso aqui então, professor? Isso aqui é uma forma de vida que filtra a água, tá? A água entra dentro do porífero, tá? Por meio de poros, daí o nome porífero, portador de poros. E aí o que vai acontecer? A água será filtrada, beleza? E aí o animal remove o que ele precisa para sobreviver. Então, se o desenvolvimento parasse aqui, teríamos um animal, um porífero, beleza? Mas vamos imaginar que essa blástula aqui, ó, que eu cortei e mostrei para vocês que tem um espaço interno, ela seguiu o seu curso. Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, no desenho, deixa eu focar aqui para ficar melhor para vocês. Coloquei aqui embaixo, aqui, ó, no desenvolvimento, já cortado, ó. Então você está vendo aqui o interior da blástula, todo mundo já sabe que o interior é a blastocele. Vou escrever aqui, ó. Blastocele. O que vai acontecer? A blastocele será invadida, tá? Ela será invadida por células da superfície da blástula. Essa invasão, pessoal, ela vai dobrar aqui, igual vocês estão vendo aqui no próximo desenho, ela vai dobrar aqui internamente uma camada de células. Eu vou até marcar aqui de azul para ficar fácil você ver aí daí de sua casa, ó. Essa camada azul que você está vendo que entrou aqui, ó, invadiu a blastocele, tá? Montando aqui internamente uma camada de células. Isso aqui que você está vendo já é uma gástrula em construção. Então vamos anotar isso aqui. Isso aqui é uma gástrula, tá? Vamos colocar aqui, ó. É uma gástrula em construção. Beleza? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essas células que invadiram aqui, né, construíram apenas um único tecido aqui dentro, né, do interior da blástula, ou seja, dentro do interior da gástrula. Temos duas opções aqui, ó, tá vendo essas duas setinhas? Vou até colocar aqui, ó, um ou, porque ou é uma ou é outra, tá? Vamos imaginar então que a gástrula, ela tem apenas duas camadas teciduais, uma camada externa e uma camada interna. Professor, qual o nome dessas camadas? Vou anotar para você aqui agora. Camada externa a gente chama de ectoderme ou ectoderma, tanto faz, tá? Ectoderme, a camada preta aí. E a camada azul interna, que foi a camada que invadiu a blastocele, formou o que nós chamamos de endoderme. Show de bola, hein? Show de bola. Muito bem, gente. Olha só. Se a gástrula for formada por apenas dois tecidos, ecto e endo, dois tecidos, aí a gente vai ter um animal que vai ter dois folhetos embrionários, apenas dois tecidos embrionários. Tudo bem? Se vai ter dois tecidos embrionários, como é que a gente pode chamar esse animal? Esse animal vai ser chamado de diblástico. Opa! O nome dele será diblástico. Vamos colocar aqui, ó. Diblástico. Professor, quem são os diblásticos, né? Vou fazer um balãozinho aqui da lembrança. Os diblásticos são animais que vocês conhecem muito bem, tá? São os quinidários, né? As águas-vivas, os corais, esses animais são diblásticos. Lembra disso? Lá no Bob Esponja aparece muito, né? Os animais diblásticos. Vou fazer uma pequena água-viva aqui para você lembrar. São animais perigosos porque eles causam queimaduras químicas, tá? Muito cuidado com esses animais. Eles causam muito acidente, né, com os turistas, quando os turistas vão lá para as praias do sul do Brasil ou algumas praias do Nordeste também. Mas eles gostam mais do sul, mais da água fria, tá bom? Aqui você tem, então, o único grupo de animal diblástico que a gente estuda é o grupo dos quinidários. Antigamente, os quinidários eram chamados de selenterados, tá bom? Esses são os diblásticos, beleza? Agora vamos imaginar outra situação. Vamos imaginar a seguinte, ó. Vamos imaginar que a gástrula em formação, ela apresentou 3 camadas teciduais. Como assim? Depois que aconteceu a invasão celular aqui, as células que invadiram se organizaram em 2 tecidos internos. Então, um tecido externo, você já sabe o nome, ectoderme. Vou colocar assim, ó, ecto. Você já sabe o nome, ok? O tecido preto. O tecido azul lá, interno lá, ó. Esse tecido azul. A gente tem a endoderme, tá? Beleza? E essa massa vermelha que está separando a endoderme da ectoderme. Essa massa vermelha é um tecido e ele é o terceiro tecido a aparecer, tá? A gente vai chamar essa massa vermelha de mesoderme.
Olha que interessante. A mesoderme é o terceiro tecido a aparecer. Legal, né? Pessoal, quando a gástrula ela apresenta três tecidos, tá? Essa é a última informação dessa primeira parte da aula. Quando a gástrula apresenta três tecidos, o animal ele vai ser chamado de triblástico. Vamos colocar aqui então, a classificação dele é triblástico. Tudo bem? Olha o balãozinho aí. Da lembrança, tá? Para você não esquecer. Então, vamos mais uma vez. A gástrula, se ela montar dois tecidos apenas, essa gástrula vai pertencer a um animal de plástico. Por exemplo, os quinidários, o único grupo de plástico que a gente estuda. Agora, se a gástrula montar três tecidos, ecto, meso e endoderma, aí a gente vai ter um animal triblástico, tá? Quem são os triblásticos? Ó, professor. Os triblásticos são animais como os plateumintos, nemateumintos, ok? Os moluscos, perdão, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, os equinodermos e o nosso grupo, o grupo dos cordados. Então essa foi a primeira aulinha aí, aulinha introdutória de zoologia. Eu vou separar em duas partes, porque senão fica muito extenso e vocês acabam achando ruim, tá bom? Muito obrigado, daqui a pouco eu volto com mais informações. Tchau!